Canal Resenha Forense, bem-vindos de volta ao nosso curso de Direito Internacional para a primeira fase da prova do Exame da Ordem. Meu nome é Pedro Demore, já me apresentei e vou trabalhar junto com o professor Afonso Barros na matéria de Direito Internacional. Afonso Barros já fez algumas considerações sobre como vai funcionar a nossa divisão. Eu vou tratar sobre assuntos de Direito Internacional Privado e já vou passar direto para o nosso primeiro assunto, que é cartas rogatórias, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação aí por slides, vou pontuar os assuntos principais sobre cartas rogatórias e ao final da aula eu vou resolver uma questão com vocês que já caiu em outro exame, tá bom? Se eu não me engano foi de 2015, beleza? A gente resolve juntos e aí a gente finaliza a nossa primeira aula, tá bom? Eu vou diminuir o tamanho da minha imagem. Vou deixá-la no canto. E já vou passar para o início da nossa aula. Bom, cartas rogatórias. Eu vou começar pela definição, tá? Porque pela definição a gente consegue extrair alguns pontos que são muito importantes, tá bom? Cartas rogatórias são instrumentos de cooperação judiciária em que um Estado solicita apoio de outro Estado para o cumprimento de um ato judicial. Bom, é cada vez mais comum a necessidade de comunicação entre os Estados. A gente sabe que as relações são cada vez mais estreitas entre os Estados, a interligação necessária entre as pessoas que vivem em um país a outro país são cada vez mais comuns, né? Mais intensas. Então, as cartas rogatórias são um instrumento que vem ganhando muito espaço, tá? E vem sendo cada vez mais comum, tá? a sua utilização. Como um ato judicial aqui, a gente pode exemplificar como, por exemplo, produção de provas, citação, intimação em um processo, pedido de penhora de bens, por exemplo, supondo que um réu brasileiro em um processo, por exemplo, nos Estados Unidos, possua alguns bens no Brasil sujeitos à penhora nesse processo dos Estados Unidos. O juiz dos Estados Unidos vai expedir uma carta rogatória, né, que vai ser recebida aqui no Brasil para a penhora desse bem localizado no Brasil. Então, as cartas rogatórias são muito importantes para dar efetividade nos processos, nos atos judiciais. Né? E é um instrumento realmente muito importante, é um instrumento que a gente vê constantemente na prática, no dia a dia, de quem trabalha com o direito internacional privado. É importante pontuar aqui que não há comunicação direta entre o juiz brasileiro e a autoridade estrangeira. Essa tramitação, eu vou exemplificar através de outro slide, ela é feita por outros órgãos, tá? O juiz daqui do Brasil, ele não conversa diretamente com o juiz estrangeiro. Essa comunicação, ela é feita através de outros órgãos, que a gente vai ver mais para frente. A competência para analisar sobre a questão se essa carta rogatória deve ser ou não cumprida no Brasil é do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? De acordo com o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. A emenda constitucional 45, tá bom? De 2004, que fez essa alteração. Ela atribuiu a competência, que antigamente era do Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Para analisar sobre a concessão de exequatur. Exequatur é cumpra-se. O exequatur a concessão do exequatur é mais ou menos o seguinte: vem a carta rogatória do exterior, o STJ analisa sobre as condições da carta rogatória e manifesta se essa carta rogatória deve ou não ser cumprida.
Isso é exequatur, é a concessão do cumpra-se, né? E para processar a execução da carta rogatória é da Justiça Federal de primeira instância. Então, assim, falei bastante, mas vou explicar de uma forma mais sucinta, mais fácil. Essa carta rogatória ela é expedida pelo tribunal estrangeiro ou pelo tribunal brasileiro, mas vamos tratar nesse exemplo como se fosse uma carta rogatória de um tribunal estrangeiro. Esse tribunal estrangeiro ele expede a carta rogatória. Essa carta rogatória ela chega até o STJ e o STJ que tem que decidir se essa carta rogatória deve ou não ser cumprida. Se ele decidir que essa carta rogatória deve ser cumprida, quem deve processar e executar a carta rogatória é a Justiça Federal de primeira instância. Beleza? É basicamente isso. No slide de tramitação vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá, então. Bom, é importante pontuar aqui que o STJ ele faz um juízo de delibação. Ele não entra no mérito da decisão. Ele analisa apenas requisitos formais, que a gente vai ver aqui embaixo, que estão elencados no artigo 963 do CPC. Ser proferido por autoridade jurídica competente, precedida de citação regular, ser eficaz no país em que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhado de tradução oficial e não conter manifesta ofensa à ordem pública. A gente vê aqui apenas requisitos formais. Não existe análise sobre se aquela decisão foi justa ou não. Isso não cabe à autoridade brasileira ou à autoridade estrangeira, se o caso for de expedição de uma carta rogatória pelo juiz brasileiro. Então, essa análise é toda formal. São requisitos formais, todos previstos no artigo 963, não precisa decorar isso aqui, mais ou menos entender que são requisitos formais, né? Então, basicamente, essa carta rogatória que vem do exterior, ela não pode ofender a soberania nacional, ou seja, a autoridade judiciária brasileira, em assuntos que competem exclusivamente à autoridade judiciária brasileira. Ela não pode ofender a soberania nacional, dignidade da pessoa humana e ordem pública. Aí são todos requisitos um pouco mais subjetivos que possibilitam a defesa do réu, no caso, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, na questão do procedimento. Porque, de acordo com o artigo 36 do CPC, o requerido é intimado para se manifestar nos processos de concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, ele pode se defender dizendo, basicamente, que a carta rogatória não cumpriu os seus requisitos formais. Entende? A carta rogatória aqui, STJ, ela ofendeu... vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, ela ofendeu a soberania nacional. Ou, olha, eu não fui citado regularmente no processo aqui do exterior. Então, ele pode se defender nesses requisitos, de acordo com esses requisitos do 963, ou com essas possibilidades aqui que são muito mais genéricas, né, soberania nacional, dignidade da pessoa humana e ordem pública. Mas isso tudo aqui, olha, eu já explico para vocês que não precisa decorar, mas entender que são apenas requisitos formais e que o STJ faz um juízo de delibação, não entra no mérito da decisão estrangeira, beleza? Então vamos avançar. Beleza. Olha, essa necessidade aqui de manifestação do réu nos processos de concessão de exequatur às cartas rogatórias, ele pode até ter o contraditório diferido, viu? Isso aqui é muito interessante analisar, porque existem muitos casos, principalmente quando envolve penhora de bens, que a intimação da parte para a manifestação pode frustrar o objetivo final da concessão do exequatur, que é a penhora do bem, né? A dissipação, por exemplo, desses bens. O réu, se ele for intimado, ele vai saber
que estão atrás do bem X. Logo, ele vai transferir o bem X, ele vai ocultar o bem X. Quando a parte é capaz de provar isso para o STJ, ele pode, inclusive, cumprir o exequatur sem intimação da parte. Lógico que ela vai ser intimada, mas o contraditório, nesse caso, vai ser diferido. Aqui a gente tem um fluxograma, que é mais ou menos isso aqui, vai deixar mais simples de como funciona a tramitação do processo de concessão de exequatur. Ó, vem o pedido do juiz estrangeiro, tá? Chega, na verdade eu coloquei esses dois asteriscos porque ele chega na embaixada do país requerente, tá? Que é o país rogante, que a gente fala. E depois a embaixada que transfere para o Ministério da Justiça esse pedido. Aí os requisitos estão preenchidos, são aqueles requisitos formais? Não. Devolve à embaixada do Estado requerente, né? Sim. Vai para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça analisa. É caso de concessão de exequatur? Sim. Concede exequatur. Vai para o juízo federal de primeira instância, tá? Para o cumprimento do ato judicial requerido na carta rogatória. Não é caso de concessão de exequatur? Volta para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça devolve à embaixada do Estado requerente. A embaixada do Estado requerente vai analisar se vai cumprir, né, o que foi recomendado na decisão do Superior Tribunal de Justiça ou os erros apontados na decisão, por exemplo, descumprimento faltou tradução do documento. Aí a própria embaixada vai ver com a parte diretamente, vai comunicar a parte do juízo rogante se é caso de correção ou se é caso de devolução e descumprimento mesmo, tá bom? Toda essa tramitação que eu expliquei para vocês do Ministério da Justiça é quando se trata de pedidos que envolvem tratado de cooperação, tá bom? Que são os mais comuns. Poucos países não têm tratado de cooperação sobre cartas rogatórias com o Brasil. Por isso que o mais comum é através do Ministério da Justiça. Mas também pode ser feito pelo Ministério das Relações Exteriores, quando o Estado brasileiro não possui nenhum tipo de tratado com o juízo rogante, tá bom? Ou se o Brasil for o Estado que pede a concessão com o juízo rogado, beleza? Pontos importantes aqui. Vamos retomar. Esses aqui são os pontos-chave aí para a matéria de cartas rogatórias. Vamos lá. A emenda constitucional 45, que transferiu a competência do STF para o STJ sobre concessão de exequatur às cartas rogatórias, tá bom? Coloquei aí assim como pedido de homologação de sentença estrangeira, porque também foi o caso, tá? Mas não vou adentrar sobre homologação de sentença estrangeira, porque senão essa aula vai ficar muito comprida. Por enquanto a gente só está falando de cartas rogatórias. Competência para processar a execução das cartas rogatórias após a concessão do exequatur é da Justiça Federal de primeira instância. Isso é importantíssimo. Passou pela STJ, concessão de exequatur, Justiça Federal de primeira instância. Os requisitos formais, aqueles mais genéricos, que são os mais importantes para você lembrar, porque ninguém vai decorar o artigo 963 inteiro. São soberania nacional, dignidade da pessoa humana, ordem pública. Esses são os requisitos genéricos para concessão do exequatur. E o STJ faz um juízo de delibação, ou seja, não entra no mérito da decisão proferida pela autoridade judiciária estrangeira. Ou seja, é uma análise formal, processual. Né? Cumpriu os requisitos, ok. Não analisa sobre o mérito da decisão. Um exemplo aqui interessante foi um julgado aqui sobre concessão de exequatur, em que um réu ele foi citado
em uma ação de cobrança de dívida de jogo dos Estados Unidos. A ação de cobrança corria lá, o réu era brasileiro. Então, só para você ver que isso é um assunto mais ou menos polêmico sobre a concessão do exequatur nesse caso de dívida de jogo, mas o entendimento atual é que é cabível sim a concessão de exequatur nesses casos. Então, só para você ver como é feita a análise. É uma análise formal, né? O juiz daqui não pode dizer que, por exemplo, o mérito da ação de cobrança é baseado, o pedido da ação de cobrança é baseado em algo que no Brasil é ilegal, por exemplo. Mas ele não faz esse tipo de análise. O entendimento hoje é que é cabível sim, pode citar o réu brasileiro para a dívida de jogo nos Estados Unidos, por exemplo. Nesse caso, era um caso de New Jersey, que eu posso até deixar aqui para vocês o acórdão embaixo do vídeo, caso vocês tenham interesse, beleza? Vou passar então. Vamos para a resolução da questão? Prova da ordem, vamos lá. Ser o mais breve possível, para não extrapolar tanto tempo. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias para citação de pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. A esse respeito, assinale a opção correta. Vamos lá. Alternativa A. Não será necessário obter exequatur em função do tratado multilateral ratificado por ambos os países? Não, a gente não tem esse tipo de exclusão. Precisa da concessão do exequatur para o cumprimento desse ato judicial, né, que no caso seria aqui responder a esse processo de divórcio nos Estados Unidos. Então, não. O STJ deverá conceder exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação. Não é a Justiça Estadual, né, gente? Eu disse aqui que é na Justiça Federal, não estadual. Então, não. Vamos lá. Já até apareceu o resultado aqui para vocês, mas vamos lá. A concessão de exequatur caberá ao STJ e seu posterior cumprimento à Justiça Federal, né? Nos parece a alternativa correta. Vamos para a última. A concessão de exequatur e seu posterior cumprimento caberão à autoridade central indicada na Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias. Não, né? Porque a autoridade central ela é estabelecida por cada país. No caso do Brasil, é o Ministério da Justiça ou o Ministério das Relações Exteriores. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Beleza? Então é isso. Esgotei os pontos principais sobre cartas rogatórias e até mais, até o próximo assunto de direito internacional. Beleza? Forte abraço a todos. Muito obrigado.